Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu sou acadêmico da 6ª fase da agronomia da UNESC do campus de Maravilha e juntamente com meu colega Lucas Telek, que posterior a mim ele vai estar ressaltando alguns assuntos sobre questão de palhada de milheto, a gente vai estar fazendo ressalvas sobre o sistema que foi implantado, o manejo que foi implantado aqui na presente gleba onde a gente está hoje, tá? Que por sinal foi colhido a soja e pós colheita de soja aí por volta de março foi implantado o milheto logo após a colheita, tá? E posterior a isso, 50 a 55 dias de ciclo de milheto, foi implantado no verde, na palhada verde, a cultura do nabo, que aqui está estabelecida no dia de hoje, aí por volta dos seus também 50 a 55 dias de desenvolvimento vegetativo, reprodutivo posteriormente, e já foi dessecado para então fazendo parte do manejo, servindo esse manejo como cultura sucessora para o plantio de milho na safra verão. Tranquilo, pessoal? Então vale a gente ressaltar alguns benefícios da questão de cobertura verde, da adubação verde que a gente faz nos dias atuais, tá? Como por exemplo o abafamento de plantas daninhas sendo um dos principais quesitos que a gente deve se levar em conta, por conta de que hoje o controle com plantas daninhas está muito difícil de ser feito, com algumas plantas, por exemplo, o capim amargoso, buva, enfim. Então, com isso a gente consegue abafar, a pressão de plantas daninhas diminui muito, tá? E com isso a gente tem, a gente gosta de falar que o nosso melhor herbicida é palha, né? Quantia de palha por hectare, muito importante essa ressalva. E não melhora só essa questão de plantas daninhas, mas também o solo, tá? Que é o nosso organismo vivo, é aquilo que nos dá as riquezas, é aquilo que vai trazer retorno econômico para nós no fim da safra, seja de milho, soja, enfim, tá? Mas a gente tem que fazer bem feita essa parte aqui, o nosso manejo inverno-outonal que a gente chama, tá? Melhorando então no solo em questão de estrutura, infiltração, permeabilidade, porosidade, uma capacidade também do solo, como essa sendo uma prática conservacionista, de diminuição de erosão dentro das lavouras, não assoreando então rios, lagos e demais funções. Então essas são algumas dos fatores importantes, levando em conta os benefícios da planta de cobertura, tá? Então a gente vem aqui nabo sucedendo então o milheto. A gente vale ressaltar aqui, o nabo tem uma relação CN muito baixa, tá? Então ele vai decompor muito e vai mineralizar logo essa questão dessa palhada, tá? Transformando então os elementos nutricionais de volta para o solo, ok? Então o milheto a gente pode ver, o nabo, tem a cultura do nabo aqui, ela tá bem estabelecida, tá? E a palha de milheto a gente pode ver, a gente encontra ela ainda no solo, tá? Porque ela tem uma relação CN alto. Então a gente chama isso de imobilização, tá? O elemento nutricional ele não é disponibilizado ao solo tão rapidamente quanto na questão do nabo, por conta dessa relação CN. Então, enquanto o nabo já vai ter, digamos assim, feito o processo de decomposição, o milheto ainda vai estar aqui. A maioria das gramíneas tem esse funcionamento, tá? Algumas têm um processo de equilíbrio que fica entre 20 e 30 para 1, a relação CN, tá? Então, mais ou menos nesse sentido aí. Então, como aqui nessa lavoura vale a gente ressaltar, tá? Até vou estar fazendo o arranque de uma planta de nabo que sofreu com efeito alelopático do milheto, tá? Aqui, a maioria da lavoura, cerca de 90 a 95% da lavoura sofreu com isso, a gente pode ver, tá? Não tem um verde tão, digamos assim, uma planta bem desenvolvida como essa aqui, como a gente encontrou numa mancha aqui com uma raiz bem satisfatória, raiz pivotante do nabo, né? Chegando aí por volta de seus 1 metro de crescimento vegetativo, tá? Isso por conta da alelopatia do nabo, do milheto, perdão. E como eu falei, essa questão aí da alelopatia do milheto em cima do nabo fez com que ele ficasse pequeno, mas a palhada do milheto, por conta da CN, vai compensar essa falta, tá? Fazendo com que o solo fique coberto de palhada. Tranquilo? Mas a gente vai falar, eu vou falar mais para vocês do nabo e o Lucas em questão do milheto, tá? Então o nome científico do nabo forrageiro é Raphanus sativus, tranquilo? A família dele é crucífera ou atualmente também chamada de Brassicaceae, tranquilo? Ele é muito utilizado na adubação verde, como comentado anteriormente também,
e é muito importante na ciclagem de nutrientes, tranquilo? Principalmente de nitrogênio e do fósforo. E muito importante também na rotação de culturas, se pensando talvez em milho, até uma soja, um feijão, algodão também pode ser utilizado. Vale a gente ressaltar alguns problemas que podem ser encontrados na cultura do soja com o nabo. Muitos falam que é um chamado tiro no pé, tu colocar nabo e posterior ao nabo uma soja, tá? Por conta de que pode ser hospedeiro de mofo branco. E talvez a gente pode analisar a lavoura, o desenvolvimento e constar se tem realmente mofo branco, tá? Porque ele pode vir junto com a semente de nabo propriamente dita. Então, talvez se tem muito mofo branco no desenvolvimento do nabo, vale a pena até a gente fazer uma questão de um fungicida se pensando em soja lá na frente, tá? Então, estabelecimento, característica agronômica do nabo, tá? Ele, por volta de 60 dias, ele já tem 70% de todo o solo coberto, tranquilo? O plantio dele é preferencialmente entre abril e maio, tá? E questão de valores, por volta de R$ 13,90 o quilo. E para a gente implantar aí 1 hectare, por volta de R$60 mais ou menos. Se pensando aí na dosagem de 15 quilos por hectare. Tranquilo, pessoal? Questão de característica mais fisiológica, morfológica, enfim. Questão de florescimento. Por volta de 80 dias após o plantio, ele já floresce, tá? E permanece por 30 dias com esse florescimento pleno. O que é muito importante também na questão de abelhas. Tem muita abelha que vem em lavouras de nabo e tem um mel de ótima qualidade, pensando nisso, tá? Ao fim desses 80 dias, enfim, mais 30 aí, o ciclo completo vai ser 120 dias, tá? E no fim, nos 120 dias vai entrar no processo de maturação fisiológica e tal. E essa questão aí do fim do ciclo, ele vai estar variando de 1 metro a 1,80 m, tranquilo? Questão de dosagem de semente, como eu falei, aqui foram utilizados 15 quilos por hectare e também comentei já do preço para vocês. Mas questão de metro linear, por volta aí de 25 sementes por metro, tá? E uma dosagem, uma amplitude de dosagem, a gente pode dizer assim, cerca de 3 até 15 quilos por hectare, já tem um estabelecimento ótimo, tem uma massa vegetativa muito boa, muito interessante em questão de manejo e conservação de solo, tá? Esse plantio pode ser dado tanto a lanço quanto em plantio, tranquilo, pessoal? Massa verde por volta aí de 20 a 35 toneladas por hectare e massa seca fica aí na amplitude de 3,5 a 8 toneladas por hectare, tá? Uma curiosidade sobre o nabo forrageiro é a questão de biodiesel. A gente pode fazer biodiesel com ele também. E devido à baixa viscosidade do óleo dele, que é em média 35%, a quantia de óleo presente, ela tem uma baixa viscosidade e isso faz com que se melhora a eficiência e o desempenho do motor, tá? Se a gente pensar em 1 hectare de terra com plantio de nabo para extração de óleo, fazer a prensagem, ele vai render 280 litros por hectare, tá? De biodiesel, perdão, tá? Então essa questão aí, ele é mais inferior que soja e girassol, tá? E a prensagem do nabo, ele acaba que agrega 10% no valor sobre esse biodiesel, tá? Então, mais ou menos, era essa questão que eu queria abranger para vocês sobre o nabo. Eu vou até estar mostrando um pouquinho mais sobre a planta mesmo, né? Podem ver a raiz pivotante muito bem estabelecida, tá? O que permite essa raiz também, tá? Ela permite quebra da camada superficial do solo, a gente chama de uma descompactação natural, tá? E vai formar também galerias ao longo do processo de decomposição dessa cultura, tá? Fazendo com que o solo esteja uma maior aeração e um maior desenvolvimento, enfim, de raízes, não sofrendo as raízes então por anoxia, que é a falta de oxigênio junto ao solo. Então, referente ao nabo seria isso, pessoal. Olá a todos, meu nome é Lucas Telec e juntamente com meu colega Vitor Finge, que já apresentou sobre a cultura do nabo, eu vou estar comentando um pouco sobre a cultura do milheto, né? Curso agronomia aí na UNOESC de Maravilha, na 6ª fase. Vamos comentar um pouco então sobre o milheto na cobertura do solo. Então o milheto, conhecido também como o nome científico Peniceto glaucum, da família das Poaceae, considerado uma gramínea,
né, originária da África, né? Então o milheto é uma cultura anual, né? Então pensando aí em um plantio, em uma época de plantio ideal, aí pensando em cobertura, né, de solo de setembro a outubro, mas aqui foi realizado, nessa lavoura foi realizado o plantio safrinha, que você sai muito bem também. Então eu vou colher aí o milho ou a soja e vou estar entrando com a cultura do milheto, né? E vai se sobrepõe aí muito bem na lavoura. E após aqui, né, como o Vitor já comentou, foi entrado com o plantio em cima do milheto com o nabo, né? Pensando aí um plantio de verão novamente aí com o milho, né? Então é uma planta aí que tem seu ciclo de entre 120 a 150 dias, pode chegar aí numa altura de 2 a 5 metros, né? Com um sistema radicular bastante agressivo, pode chegar até 3,6 metros de profundidade. Isso é uma característica muito importante do milheto, pois ele vai fazer o quê? Como o sistema radicular dele é agressivo, ele vai ajudar na descompactação do solo e vai trazer aqueles nutrientes, principalmente o nitrogênio e potássio, que lixiviaram, estão na parte mais profunda do solo, vai trazer para a parte superficial, fazendo com que a cultura posterior aproveite esse nitrogênio e esse potássio aí, né? E ele faz essa ciclagem de nitrogênio e potássio muito bem, né? Pensando aí então num plantio, como já comentei aí, como foi realizado aqui na safrinha, pós-colheita do soja, né? A utilização aí de 15 a 50 quilogramas de sementes por hectare. Isso vai dar um custo aí aproximadamente de 35 a 90 reais por hectare, depende da quantidade de semente que eu vou utilizar, né? Com um valor aí de 1,90 o quilograma, né? Então, como eu vinha dizendo, ele tem um custo aí entre 35 a 90 reais, um custo aí hoje, se for avaliar, um custo baixíssimo, pensando aí no controle de ervas daninhas e dessa ciclagem de nutrientes que vai fornecer ao solo, né? Pensando aí em não deixar essa terra, esse solo aí em pousio, ou no caso descoberto aí, se não tiver nenhuma outra palhada, que isso vai favorecer aí outros pontos não desejados na lavoura, como por exemplo a erosão, favorece a compactação também, né? E até a germinação de ervas daninhas, plantas daninhas, que o produtor vai ter um gasto maior aí após, pensando um pré-plantio, ele vai ter um gasto maior aí em dessecação, vai ter que usar produtos específicos e o banco de sementes aí na lavoura vai tá aumentando em vez de diminuindo, né? Então o milheto, ele tem uma relação CN, carbono e nitrogênio aí alta, então ele vai fazer essa ciclagem de nutrientes, mas pensando em disponibilizar no solo a longo prazo, um prazo maior aí que o nabo, que tem a relação CN mais baixa, né? Mas como podemos ver aqui, o milheto, né, ele produz aí uma quantidade muito boa de massa verde e massa seca por hectare, chegando aí de 35 a 55 toneladas de massa verde por hectare e de 5 a 10 de massa seca. Então é uma quantidade muito boa, né? Pensando aí em deixar uma palha, uma cobertura aí com mais tempo na lavoura. Lembrando muito bem que eu vou ter que ter uma consorciação, não posso só utilizar uma cultura aí com relação CN alta. Eu vou ter que intercalar entre meio aí uma cultura com relação CN um pouco mais baixa, porque senão eu vou estar, modo dizer, neutralizando ou pensando aí, vou ter muito nutriente na palha, né, e pouco nutriente sendo disponibilizado no solo novamente para as culturas posteriores, né? Aí eu vou ter um gasto pensando uma produção menor e um gasto maior aí em químicos, adubos químicos, né? Então, pensando assim, eu devo fazer essa intercalação, uma cultura com relação CN alta e após uma cultura com relação CN mais baixa, intercalando esses pontos, né? Então, pensando aí no manejo de dessecação pré-plantio do trigo, né? Que o pessoal utiliza bastante aplique e plante, né? No caso aqui nessa lavoura foi feita a aplicação do glifosato,
né? E após entrada com a plantadeira aí, plantio no verde ainda, né? No plantio da cultura do nabo, né? Que está aqui estabelecida hoje na lavoura, né? Pensando aí numa dessecação do milheto, né? Como eu comentei aí, aplique e plante, né? Também pode ser realizado aí em torno de 60 dias após o plantio, que a cultura já vai ter se estabelecido muito bem na lavoura, vai ter uma estrutura de planta muito boa, entregando aí o que a gente quer no solo, uma cobertura e uma ciclagem de nutrientes muito boa, né? Então pensando aí num pré-plantio, eu devo realizar uma dessecação antecipada aí, em alguns casos, né? Pensando aí evitar talvez desse milheto aí que forme a semente e venha a realizar a germinação, ter a germinação dessa semente futuramente e ocasionando alguns problemas aí que talvez eu vou estabelecer uma outra cultura e o milheto vai estar sobrepondo aí, né? Por ele ter esse desenvolvimento rápido também e ser uma cultura de alto porte, então pode atrapalhar às vezes o desenvolvimento de outra cultura, né? Mas pensando em cobertura de solo, é uma planta excelente, excelente aí que está hoje aí no mercado e pode ser manejado muito bem. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esse foi um pouco do manejo realizado nessa gleba, nesse talhão, se pensando em milheto e nabo como cultura sucessora, o milho, né? E não só como os benefícios em particularidade, mas também uma questão de adubação verde no geral, tá? Espero que tenham gostado e fica o meu muito obrigado. Muito obrigado então, pessoal.